sob a luz divina, daremos início aos nossos trabalhos. São 19 horas e 2 minutos do dia 25 de maio de 2015 e, havendo quórum legal, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas do ano de 2015. Queria fazer alguns cumprimentos. Em primeiro lugar, a senhora Águida Lense, proprietária da Escola Construindo, e a todos os alunos que a ela acompanham, por estar vindo junto a nós para participar desse projeto de aproximação do jovem à política. Pela fase do expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, realizada no dia 18 de maio de 2015. Solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura, visto que todos já têm conhecimento. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado a ata da 17ª sessão ordinária de 2015 da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite a todos e a todas. Correspondências recebidas. Ofício número 959/2015. Brotas, 21 de maio de 2015. Assunto: licitações de obras importantes. Excelentíssimo senhor presidente, com nossos cumprimentos, tenho a presente a finalidade de informar Vossa Excelência e aos demais edis desta colenda Casa de Leis que no dia 20 de maio foram realizadas 2 licitações de obras relevantes. Uma, calçadão da Avenida Mário Pinotti, e outra, a Praça da Juventude, sendo esta no valor de R$850 mil, que ficará em área pública do novo loteamento Campos Prado. Por oportuno, informamos que essa municipalidade tomou todas as providências documentais e licitatórias para a realização dessas 2 obras, estando agora no aguardo da Caixa Econômica Federal liberar a primeira parte dos recursos, para que as ordens de serviços possam ser expedidas antes do dia 10 de junho de 2015. Na oportunidade, renovamos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Ofício número 1032/2015, Brotas, 25 de maio de 2015. Assunto: encaminhar relação de cargos de confiança e funções de confiança. Excelentíssimo senhor presidente, com nossos cumprimentos, tenho presente a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência, rogando ser levado ao conhecimento dos demais edis desta colenda Casa de Leis, relação de cargos de confiança e funções de confiança, que estão atualmente vagos junto a essa secretaria, a essa Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas. Insta a registrar que no momento estão ocupados 14 cargos de confiança e 31 funções de confiança. Na oportunidade, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto Neto. Os cargos, a relação dos cargos se encontra na Secretaria. Ofício número 1023/2015, Brotas, 21 de maio de 2015. Assunto: envio de convênios. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, com nossos cumprimentos, em obediência ao disposto no artigo 64, inciso 35, da Lei Orgânica Municipal, estamos encaminhando cópia dos convênios e instrumentos análogos assinados por esse Poder Executivo, a saber, assinado em 18 de maio de 2015, termo de convênio celebrado entre o município e Comunitas, parceria para o desenvolvimento solidário, objetivando a conjunção de esforços e recursos para a implementação do projeto Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável. Na oportunidade, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto Neto. As cópias dos convênios encontram-se na Secretaria, à disposição dos vereadores. No mesmo teor, termo de convênio celebrado com o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Também um convênio de termo de liberação de crédito ao amparo de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEHIDRO, celebrado entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. Ofício 021/2015, Brotas, 20 de maio de 2015. Senhor presidente, com nossos cumprimentos, estamos enviando os balancetes da receita e despesa
desta Prefeitura e os balancetes de receita e despesa do SAEB, referente ao mês de abril de 2015. Cordialmente, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Os balancetes encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Ofício 022-2015, Brotas 20 de maio de 2015. Com nossos cumprimentos, estamos enviando a essa colenda da Casa de Leis o edital de publicação por a fixação dos balancetes de receita e despesas consolidados desta municipalidade, referente ao mês de abril de 2015, solicitando que o mesmo seja fixado em local visível e de fácil acesso. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Os balancetes encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Requerimento número 660 de 2015. Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso 8º, da 14, consolidação do regimento interno, que se registre nos anais dessa casa um voto de congratulações com a população de Brotas, pelo aniversário do município, a ser comemorado no dia 3 de maio. Requeiro ainda que essa manifestação dê ciência ao senhor prefeito Orlando Pereira Barreto Neto e ao senhor presidente da Câmara, vereador Bruno César Veronese Urbano. Justificativa. O presente requerimento visa parabenizar a população de Brotas pela comemoração de mais um aniversário da cidade, que tanto contribuiu para o desenvolvimento do Estado. Desta forma, a fim de homenagear o município de Brotas, formulamos por meio desta propositura votos de congratulações desse poder com aquele laborioso povo. Sala das Sessões, em 30 de 4 de 2015, assinado Roberto Massafera. No mesmo teor, Dr. Itamar Borges. No mesmo teor, Sebastião Santos. E no mesmo teor, Jorge Caruso. Correspondências pedidas. Audiência pública. A Comissão Permanente de Ecologia, Meio Ambiente e Turismo da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, São Paulo, tem a honra de convidar todas as autoridades e a população interessada na discussão do projeto de lei complementar número 001 de 10 de março de 2015, de autoria do Executivo Municipal, o qual institui o Plano Diretor Municipal de Desenvolvimento do Turismo da Estância Turística de Brotas e da outras providências. A audiência pública será realizada no prédio da Câmara Municipal de Brotas, situada à Praça Amador Simões, número 135, a partir das 18 horas, do dia 26 de maio do corrente. Brotas, 18 de maio de 2015. Modesto Salviati Filho, presidente. Audiência pública. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas tem a honra de convidar a todas as autoridades e a população interessada na demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais fixadas pelo município relativamente ao primeiro quadrimestre de 2015, nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/00, da Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência pública será realizada no prédio da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, situada à Praça Amador Simões, número 135, a partir das 9 horas do dia 27 de maio de 2015. Brotas, 21 de maio de 2015, Cláudio Gonçalves, presidente. Lide, senhor presidente. Solicito ao senhor vereador Carlos Alberto Federici que faça a leitura de sua indicação. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Indicação 028/2015. Fred da Ambulância indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, faça tratativas no sentido de possibilitar o funcionamento da farmácia municipal de forma ininterrupta. Justificativa. Somos constantemente questionados por munícipes da importância e necessidade de permanecer aberta a farmácia municipal para atendimento ao público, especialmente no horário do almoço, para que as pessoas que realizam consultas nos postos de saúde possam ser atendidas de forma imediata, dando início ao tratamento médico, sem a necessidade de aguardar a reabertura da mesma.
Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 20 de janeiro de 2015. Lido, senhor presidente. Solicita a segunda secretária que faça a leitura da indicação do vereador José Américo. Boa noite a todos. Indicação 27 de 2015. Vereador José Américo dos Santos, da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica municipal, indica ao chefe do Executivo Municipal que, através do órgão competente, providencie a devida reforma no prédio da antiga máquina de café, localizada na Avenida Professor Jesuíno, para instalações de algumas secretarias municipais. Justificativa. É de nosso conhecimento que esse prédio já pertence ao município há algum tempo e que se encontra em total abandono, necessitando com urgência de uma destinação e que proporcionará significativa economia aos cofres públicos com a dispensa de pagamentos de aluguel. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 18 de maio de 2015, vereador José Américo dos Santos. Solicita ao senhor secretário que verifique se é inscrito para uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116, parágrafo 1º do regimento interno. Para o uso da palavra na tribuna, o vereador Luiz da Vela, com o assunto agradecimento. Boa noite a todos. Boa noite, mesa diretora, nobres colegas, público presente. Hoje é casa cheia, né? Pessoal da escola tudo aqui, que bom assim, né? Imprensa e aqueles que nos assistem pela internet. Eu vim fazer um agradecimento hoje na tribuna dessa casa, em comemoração que nós tivemos neste final de semana, dia 23 e 24, do 32º aniversário do nosso bairro Estância Lagoa Dourada, o bairro do Broa, que tivemos lá uma festa muito bonita, e contamos com a presença do pessoal daqui da cidade, prestigiando nossa festa. Então eu quero fazer um agradecimento ao pessoal que estava lá, o Guto, né, que é o diretor da cultura, que ele que fez o meio de campo todo para que a nossa festa tivesse aquele atrativo, ele que foi a pessoa indicada para fornecer tudo que o bairro precisa e uma festa, a organização. Então, Guto, quero agradecer você, parabéns pelo trabalho que você prestou para a nossa população lá do bairro do Broa. Também estiveram lá o Jefferson, Ricardo, que é aqui da Rádio Brotense, né? Que ele foi lá para ajudar nos fazer o cerimonial de abertura da festa. Teve também presente em nossa festa o presidente do meu partido regional aqui, do PSL, o senhor Júnior Alcântara e família. Também estava lá para prestigiar nossa festa. E o pessoal daqui, o pessoal do artesanato daqui da cidade de Brotas, eu não sei o nome de todos, né? Eu vou falar em nome do senhor Eduardo, que ele esteve lá, ele que também junto com todo mundo que estava lá. Então, um agradecimento especial também para o pessoal do artesanato que esteve lá junto, prestigiando nossa festa. A Guarda Municipal também esteve presente nos 2 dias lá para fazer a segurança da nossa população no comando do senhor Valdir. Tá bom? Então, um agradecimento a todos que tiveram lá, o pessoal da Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal.
Também tivemos uma atração esse ano lá, que é um cara muito bem conhecido aqui na cidade de Brotas, e ele foi lá para fazer com que a nossa festa ficasse muito mais bonita do que era para ser. É o Chicão, né? O comandante Chicão esteve lá também, os 2 dias com nós. Chicão, eu quero fazer um convite especial para você. Que o ano que vem você já está convidado, porque a população lá te aplaudiu em pé, você lá, pela sua simpatia, a sua alegria e o seu modo de ser. Chicão, então o ano que vem, se Deus quiser, se Deus der saúde para a gente, né? Para a gente estar com tudo, então o ano que vem você está convidado novamente o ano que vem para participar da nossa festa. Também teve presente em nossa festa, que eu não poderia deixar de falar, o nosso prefeito municipal daqui, juntamente com a primeira-dama, né, a senhora Sandra, que também foi para prestigiar a festa nossa lá. Então, gente, a nossa festa contou com muitas pessoas. Tivemos lá atrações para as crianças, pipoca, algodão doce. O pessoal que foi fazer a animação das crianças lá, juntamente com o tobogã, pula-pula, é o palhaço Pipoca, né? E sua esposa, a Branca de Neve, e mais os monitores que lá estiveram para ajudar fazer aquela alegria total com as nossas crianças. Então, um agradecimento a todos aí, esse pessoal que eu disse, a nossa festa contou com quase 2.000 pessoas em nosso bairro, coisa que isso não acontecia há muitos anos em nosso bairro. Ano passado tivemos lá o público um pouco menor. Isso mostra que o trabalho que vem sendo feito por o Executivo e juntamente com este vereador aqui do Legislativo, a população volta a ter o conhecimento, né, em nosso bairro, e vendo que o nosso bairro está crescendo cada dia mais. E a confiança, né, o povo voltou a ter a confiança novamente que o nosso bairro, com certeza, ele está no rumo certo. Tá bom, gente? Do demais, eu quero agradecer, né, novamente a todos esses que foram lá. E quero dizer que o convite também foi estendido a todos, né? E essas pessoas que estão aqui, que estiveram em nosso bairro. Então, muito obrigado, por isso é só, senhor presidente. Para o uso da palavra na tribuna, o vereador Sucena, com o assunto Marcha para a Educação. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos honram com a presença nesta casa na noite de hoje, e em especial nossa querida professora Águida, né, defensora intransigente da educação, junto com os seus alunos aqui da Escola Construindo. Sejam todos bem-vindos. Eu me inscrevi para um assunto que se trata realmente a respeito de educação. Há anos, as prefeituras enfrentam um cenário de crise econômica em que as demandas são maiores que os recursos. Se não houver a reformulação do Pacto Federativo em um futuro próximo, será impossível administrar os municípios sem comprometimentos legais, inclusive com a Lei de Responsabilidade Fiscal. É sempre bom lembrar que no Brasil 60% dos impostos coletados ficam com o governo federal, 23% com o governo estadual e apenas 17% ficam com os municípios. Existe hoje uma preocupação muito grande, pois se percebe que a recessão chegou também aos governos federal e estadual e certamente as medidas adotadas também vão trazer impacto ao governo municipal.
Na sexta-feira passada, estivemos presentes na reunião que foi realizada na Escola Francisca Ribeiro dos Reis, quando o senhor prefeito procurou expor aos professores presentes suas preocupações em relação aos rumos da educação no nosso município. Após sua explanação, apresentando um quadro de crise financeira que, em sua opinião, deve piorar, deixou no ar a nítida impressão de que haverá cortes na educação do município em consequência dos cortes que serão realizados pelo governo federal. Houve questionamentos por parte dos professores, o que é lógico, que com inteira justiça temem serem mais uma vez penalizados em nome de uma crise que não é de sua responsabilidade. Como todos sabem, está sendo elaborado pela Secretaria da Educação, juntamente com a participação dos professores, o Plano Nacional de Educação do município, que tem a finalidade de cumprir a função de articular os esforços nacionais em regime de colaboração, tendo como objetivo universalizar a oferta obrigatória dos 4 aos 7 anos, elevar o nível da escolaridade da população e da taxa de alfabetização, melhorar a qualidade da educação básica, ampliar o acesso ao ensino técnico, valorizar os profissionais da educação, reduzir as desigualdades sociais, democratizar a gestão e ampliar os investimentos em educação. Portanto, se existe essa proposta por parte do governo federal, é dele que teremos que cobrar as ferramentas necessárias, senão de nada adiantará nossas reuniões com o objetivo de traçarmos metas para alcançarmos os fins propostos. O plano nem está pronto e já estão pensando em cortes. No dia de hoje, até o dia 28, próximo, estará sendo realizada a denominada Marcha Anual de Prefeitos a Brasília, que deveria ser Marcha Educação. Deve ser um momento para chamar a atenção para a necessidade de se rever o Pacto Federativo, o que inclui o papel das diferentes esferas do governo nos gastos com educação. Não sei se nosso prefeito do Barreto estará presente, mas esperamos que, junto com os demais chefes municipais, em suas reivindicações, tomem para si a luta por aumento das responsabilidades da União no financiamento da educação de base, para que possamos dar um importante passo para garantir educação de qualidade a todas as crianças, independentemente do local onde elas vivem. Cristóvão Buarque, professor emérito da Universidade de Brasília e um dos maiores defensores da educação em nosso Brasil, diz, abro aspas, esta é uma luta com justificativa ética, pois é imoral termos educação com diferença de qualidade em função de renda ou de endereço. Diz ainda que uma educação republicana e apropriada às necessidades do mundo atual exige salário capaz de atrair os mais preparados e motivados professores, selecionados com rigor, sujeitos à dedicação exclusiva, avaliação periódica e cumprimento de calendário escolar. Exige também escolas eficientes com gestão descentralizada, bem edificada e equipada, com horário integral e currículo mínimo comum, com o máximo de conteúdo adaptado às exigências do mundo atual. Para implementar um projeto que atenda a tais requisitos, teria um custo total por aluno que só seria possível alcançar com recursos federais. Ele ainda diz que para compatibilizar a legitimidade de suas gestões com o aumento de qualidade de suas escolas, os prefeitos precisam ir além de pequenas reivindicações por mais recursos ou por redução de exigências legais. Sem maior responsabilidade da União pelos gastos com a educação, além de condenar prefeituras à ilegalidade, impediremos o país de usar o mais importante recurso econômico do século XXI, reproduzindo a sociedade desarmônica e condenando crianças à exclusão. Fecho aspas, são palavras do já ex-ministro da Educação,
Cristóvão Buarque. Senhores vereadores, senhor prefeito, mesmo com as nossas divergências, que acredito que tenhamos entre nós, inclusive com o senhor prefeito, acredito que todos nós estamos de acordo com o emérito professor Cristóvão Buarque. Muito obrigado, senhor presidente. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Modesto, com os assuntos Estrada Residencial, Secretaria do Meio Ambiente e Mentira. Senhoras e senhores presentes, membros da mesa, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos assistem e aqueles que vão nos ouvir amanhã. O primeiro assunto que me traz é para dar as boas-vindas ao juiz, o novo juiz titular da comarca de Brotas, Dr. Rodrigo Martins Faria, que recentemente escolheu Brotas e agora passa a ser o juiz titular da nossa comarca. Segundo assunto é para falar a respeito de uma matéria vinculada pelo prefeito municipal. Eu não queria tocar nesse assunto, mas tem que voltar naquela história, quem mente, quem mente, quem mente. E, para mim, eu acho que já deixei para a população concluir quem é costumeiro a mentir, quem não é. Se sou eu, sou o prefeito. Fica a critério das pessoas concluírem quem é que mente. Não vou dizer nem que sou eu, nem quem é ele. Os ouvintes aí, o cidadão, a cidadã, chegam às suas conclusões. E ele colocou no jornal, matéria que ele mandou, bem como fez um jornalzinho, distribuiu esse fim de semana, dizendo que eu não cumpri uma promessa de fazer o asfaltamento da estrada Brotas, Ribeirão Bonito, Dourado. Olha que importante que tenho eu, né? Tem uma obra de 30 milhões de reais que eu prometi e não fiz. Quem prometeu e não fez foi o Geraldinho Promessinha, que eu passei a chamá-lo de Geraldinho Promessinha, exatamente porque quando ele era secretário de planejamento do Serra, num congresso de municípios em Santos, ele nos garantiu, como secretário, bem como o Serra garantiu, que a estrada Brotas, Ribeirão Bonito, Dourado seria feita e que eu podia anunciar. E assim fiz. Um trabalho desenvolvido e pedido pelo deputado Lobineto, pelo deputado Roberto Massafera e deputado Aldo Demarque. Prometeu a mim e a esses 3 deputados. Posteriormente, o Geraldinho Promessinha assumiu o governo do Estado e disse que não era mais prioridade. Antes, para os senhores verem que a coisa tinha fundamento, que o próprio Estado abriu uma concorrência para que as empresas que ganhassem fizessem o planejamento, os projetos das estradas. E a empresa que ganhou é a Malbertec. Eu já contei essa história, mas tem que repetir. A Malbertec, que fica ali no Largo da Roche, por diversas vezes eu lá estive, o Scarabel, que era o engenheiro responsável por cuidar desse assunto, a empresa, o Estado contratou, gastou com a empresa veio aqui, fez os projetos, até ia desviar lá, num trecho próximo a Ribeirão Bonito, ia ser desapropriada a área, tudo acertado. Acontece que o Geraldinho Promessinha mudou de ideia e não está fazendo mais as estradas vicinais, o asfaltamento das estradas vicinais, porque segundo ele, que eu também cobrei recentemente, ele agora está, e realmente está fazendo, ele está recuperando as estradas que já estavam asfaltadas. Então cabe ao prefeito, no lugar de ficar me culpando, unir os esforços e ir falar com o governador. Não é? Pena que ele não tem mais a liderança que ele tinha, porque antigamente ele tinha liderança, não era o prefeito Torrinha que era o líder da região, era o prefeito de Brotas. Ia lá no governador e despachava com ele, chama o prefeito de Ribeirão Bonito Dourado e vai lá e despacha. Infelizmente hoje o nosso prefeito não tem mais o prestígio que tinha. Prova disso, que ele não tem liderança, que nem na Câmara ele tem vereador que é o líder dele.
Isso chama-se falta de liderança. Tem líder aqui, senhor presidente? Do prefeito? Não tem ninguém nomeado. Veja a falta de liderança do prefeito, que nós tivemos 2 vetos do prefeito a projeto de lei aqui da Câmara, e perdeu por 10-0. Nenhum voto do lado dele. Isso chama-se falta de liderança. Então, infelizmente, no lugar de me criticar, eu acho que ele devia correr atrás do Geraldinho Promessinha, porque o Du também está citando o Duzinho Promessinha. Ainda foi feita uma indicação da reforma da máquina de café. A gente já ouve essa promessa 200 anos e não sai. Não é verdade? Então, essa é a minha resposta que eu tinha que dar. Quanto a... Não posso deixar de elogiar os empresários Marcos Carabel e o Silvinho Camilo, proprietários do Residencial Itália, que foi construído ali no Campos Elíseos. Foi inaugurado semana passada, uma obra muito bonita, com todos os cuidados sobre o meio ambiente, né? É digno que as pessoas vão visitar. Não vou dizer para comprar, porque eu não estou aqui para fazer isso, mas que foi muito bem feito, foi. É um exemplo para Brotas, né? Temos outros empreendimentos, e quando inaugurarem, com certeza, né? Por enquanto é permitido térreo mais 3 andares, mas está vindo um plano diretor aí, que me parece que vamos permitir até 10 andares em determinados bairros, né? Vai ser estudado onde poderá ser feito ou não. Tudo isto, já adiantando para as pessoas, haverá audiência pública. Então, até aproveitando os alunos que estão aqui, o que é uma audiência pública? Amanhã vai ter uma audiência pública do plano diretor do turismo. É a hora que o cidadão pode vir aqui participar, falar, dar sua opinião. Agora, se tem audiência pública, não vem ninguém, então aí faz do jeito que as pessoas que participaram dê a opinião delas. Então, o plano diretor, né, ainda conversei com o Sininho hoje, vai marcar uma reunião com todos os vereadores e depois fazer as audiências públicas. Provavelmente vai dividir em 4 bairros, cada bairro vai haver uma audiência pública, os moradores, os interessados dão opinião. E o cidadão, em geral, poderá dar sua opinião. Também não posso deixar de parabenizar, que eu tenho visto muito, a Secretaria do Meio Ambiente, através do Doga, que tem atendido muito bem, dentro de suas condições, o Douglas e a equipe, tem atendido os pedidos das pessoas que têm necessidade de cuidados com o meio ambiente. Né? Não só ele, como a Andréia e a equipe, né? Até que, enfim, o prefeito disse que foi ideia da esposa dele, né? Mas nós estamos falando que está precisando de um banho de loja à entrada da cidade há muito tempo, né? Está plantando lá flores bonitas, a entrada está melhorando. Está melhorando. Vamos esperar ficar bom. Mas está sendo feito alguma coisa. Já é algo positivo por parte da Secretaria de Meio Ambiente. E, mais uma vez, então, lembrar a todos, né? De que amanhã, quem quiser participar, às 18 horas, nós teremos audiência pública sobre o plano diretor de turismo. É o que há. Obrigado. O uso da palavra na tribuna, o vereador Frederigia, com o assunto indicações e ofício. Ele é mais alto que eu. Senhor presidente, senhores vereadores, mais um. É que o Modesto é mais alto e eu esqueço de desligar. Eu sei que o Jefferson não gosta, mas passou, Jefferson. Cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar os professores e os alunos da Escola Construindo. E aqui de público, né, cumprimentar o nosso nobre colega Cláudio Gonçalves, pelos seus 60 anos, né, completados hoje, carinhosamente chamado de Macalé. Brincadeira, né? Mas que Deus possa abençoar você e muita saúde e prosperidade, Macalé. Macalé é colega nosso aqui. Primeiro assunto, senhor presidente. Semana passada eu fiz um comentário sobre
os ofícios, né, que nós recebemos, e eu recebi a resposta dia 20, né, do ofício do SAEB, né, dizendo que já está, a licitação já foi feita e está tudo em andamento, né. Agora, por sinal, quem respondeu foi a Márcia Pontes. E eu sempre digo aqui nessa tribuna, eu espero que não precise acontecer isso, né, da gente cobrar aqui para que venha algum tipo de resposta, né, que a gente tem feito. Mas agora a gente vai estar monitorando, eles dizem ali que já tem cronograma dos buracos, principalmente do tapa-buraco nos bairros, né? Nós vamos estar monitorando também, vamos fazer a nossa parte. Nossa parte é ajudar a fiscalizar, e se for o caso, apontar alguns desses buracos que ficarem, ou que se passarem desapercebidos, né? Outro assunto, senhor presidente, com relação a indicações, né, gostaria de fazer um comentário, que nós fizemos em 2011, de abril de 2013, nós fomos procurados pelos moradores lá do bairro da Santa Cruz, né, da saída de Brotas, Torrinha Brotas ali. Inclusive depois, eu não sei se teve mais algum vereador dessa casa que fez o mesmo pedido, ou reforçou o pedido, porque se colocasse sinalização e lombadas, juntamente com redutores de velocidade naquele local. Né. E as lombadas estão lá, né, tem a câmara de segurança e as lombadas estão lá, nós passamos pelo local, e também nós vimos, né, que tem necessidade de melhorar um pouco mais a sinalização. Embora muita gente, né, Modesto, seja contra a lombada, exatamente, mas é o que nós temos para o momento, né? Essa casa já fez a sugestão de que fosse comprados radares móveis, né, mas devido aí a essa, vamos falar da crise, né, que nós estamos enfrentando, pelo menos a lombada, sim, senhor. Permite uma parte? Com a palavra, vereador Modesto Salviato. Primeiro que eu sou contra que ela penaliza todos e não só aqueles que excedem a velocidade. E segundo, o maior problema, você mesmo está dizendo, e todos verão, faz a lombada e depois não mantém, não pinta, a placa apaga. Você vê as lombadas que foram feitas na rua do Campos Elíseos, já estão apagadas. Quem não conhece, pode provocar até um acidente, porque a pessoa vê numa velocidade um pouco acima, né, do que é permitido ali, e quando passa na lombada, pode provocar até um acidente. Esse é o motivo que eu sou contra. Até o senhor já me deu vamos fazer uma sugestão aqui de fazer uma indicação, alguma coisa no sentido de que tenha, né, constantemente seja feita essa manutenção das lombadas, né? Porque é aquela velha história, uns querem, outros não querem. Então, o que fez o estudo, a prefeitura entendeu, desculpa, que se fosse colocadas as lombadas lá, e elas estão lá. Agora cabe a nós, motoristas, ter um pouco mais de consciência, né, que infelizmente nós sabemos que a maior parte do acidente é por culpa nossa, né, dos motoristas. Eu falo porque eu sou motorista de profissão, né, e se a gente não tomar cuidado, pode encher de buraco, de valeta, de radares, que a gente vai continuar causando problema aí, no que se diz respeito ao trânsito. Uma parte, sim, senhor presidente, uma parte, não. Com a palavra, vereador Antônio Sucena Bonifácio. Eu gostaria de aproveitar, já que ele tocou no assunto da responsabilidade do motorista. E o nosso vereador não está lembrando, inclusive essa indicação foi eu que fiz um tempo atrás. Eu estive presente local com o meu carro, fui até lá em cima, vi na velocidade que estava sendo permitida, só que diversos motoristas passavam por mim em velocidade alta. Aí eu comentei novamente que simplesmente sinalizar não estava adiantando nada. Talvez se colocasse lá um radar, né, e multasse os motoristas. Eu estou aproveitando uma parte, justamente você colocou. Não é que talvez. Coloque essa placa, nessa parte a prefeitura, no caso, fez corretamente, colocou sinalizado, estava lá em cima 40, depois 20, mas o motorista já vem em velocidade, não tem nem ver, parece. Então é essa a nossa preocupação e por isso a parte. Muito obrigado. Certo, até porque, como eu disse antes, essa primeira indicação, professor, foi feita em 11 de abril de 2013, depois o senhor fez uma posteriormente, e depois do posteriormente, finalmente a lombada apareceu. E outro assunto, senhor presidente, é que nós fizemos também, todo mundo sabe que lá na Lagoa Dourada tem a Academia ao Ar Livre, e nós, como estamos sempre lá em contato com aquele povo do bairro, né, eles nos pediram que fosse colocada a iluminação e um alambrado lá. Então nós fizemos um pedido juntamente com o nobre colega Valdir Gordon, e a iluminação está colocada lá, viu, Valdir? Colocaram lá pelo menos 2 lâmpadas, e ficou bom, vai auxiliar até no quesito de segurança lá, porque até ali tem uma rotatória, né, que o pessoal também não respeita. E a gente, se vocês tiverem a oportunidade de passar lá à noite, vocês vão ver que ficou 2 lâmpadas já é o suficiente, já melhorou bastante o local. Então, é mais um trabalho dessa casa que teve um mínimo de resultado. E o outro, senhor presidente, é só para esclarecer, com relação ao que eu fiz o pedido da farmácia municipal, né?
Todo mundo sabe que a farmácia municipal ela funciona das 7, se eu não me engano, até as 17 horas. E o que nós estamos pedindo nessa indicação, até o Modesto me deu ali um toque, né, quando a gente fala que fique direto aberto, não é 24 horas. Né, por isso que eu estou explicando para que seja o período das 11 horas até as 13 horas, que é fechado hoje, para que se faça um rodízio, né, de funcionários para que aquela farmácia permaneça aberta. Porque às vezes a pessoa sai, a Zeca testemunha disso que ela trabalha na saúde, sai da consulta no horário de almoço e chega na farmácia, a farmácia está fechada. Então a pessoa às vezes tem que esperar ou tem que voltar para sua casa, às vezes mora num bairro mais longe. Sem contar aqueles que fazem uso contínuo de medicamentos da farmácia, né, que tem, mudando esse horário, eles vão ter horário de almoço para que eles possam vir até a farmácia municipal, né, e de pronto serem atendidos naquilo que for necessário. Então fica esse esclarecimento. Nós estamos pedindo aqui, né, através dessa casa, que seja feito um estudo, né, Modesto? Sempre um estudo, para que se faça essa abertura da farmácia municipal nesse horário, que vai ser sem dúvida nenhuma, vai ser um grande ganho para aquela população que é mais carente, que necessita dos medicamentos. Muito obrigado, é só por hoje, senhor presidente. O uso da palavra na tribuna, o vereador Valdir, com os assuntos redução da maioridade, visão e harmonia. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, pessoal todo da escola Construindo, cumprimento a todos na pessoa da sua proprietária, da direção, professora Águida, a imprensa, você que nos acompanha através da internet e também vai nos acompanhar no dia de amanhã, senhoras e senhores presentes. Um dos assuntos que tem sido bastante comentados, e nós vamos até a exaustão, bastante discutido ultimamente, é a redução da maioridade de 18 para 16 anos. Eu já disse isso aqui há algum tempo atrás, quero apenas hoje trazer algum complemento, algumas outras informações. Trouxe esse assunto para a Câmara por entender ser matéria polêmica, mas muito importante. São os nossos jovens, com idade entre 16 e 18 anos, que cometeram o crime hediondo, ou seja, homicídio, latrocínio, estupro. E a situação de cada um deles está sendo debatida em Brasília, né? Mas o que me traz aqui, isso eu já disse no passado, e foi inclusive matéria comentada pelos pares dessa casa, me lembro que o professor Sucena fez comentário diversas vezes, também o vereador Modesto e outros. O que me traz é que, recentemente, com a morte do médico Jaime Gold, no Rio de Janeiro, reacendeu o debate sobre a redução da maioridade. Alguns responsáveis por aplicar medidas socioeducativas naquele estado, ou seja, no Rio de Janeiro, foram ouvidos, para entender o que precisam aqueles que estão diretamente envolvidos, o que pensam, né? Aqueles que convivem diariamente com os internos. Foram 4 os ouvidos. Todos defendem a redução da maioridade para 16 anos. O primeiro disse que eles já vêm de uma realidade onde aquilo já está solidificado dentro deles. A grande maioria dos internos já sabe sim o que está fazendo, já escolheu o que quer da vida. O segundo disse que, na minha unidade, nós temos vários tipos de cursos, boa alimentação, psicólogo e até aula de tênis. Mesmo assim, a gente vê que
maioria, muitos deles, não querem sair da vida do crime. Não se trata de uma escola do crime como se fala. Eles já entram aqui formados. O terceiro. O que realmente existe lá dentro, infelizmente, é um aglutinado de criminosos, bandidos e marginais. Continua, critica o governo que não fez o que deveria antes deles se tornarem tudo isso e mais. O quarto, na prática a gente trabalha em uma prisão. Fala da superlotação, fala da falta de técnicos. E um dos argumentos de quem é contra a redução da maioridade penal é que a reincidência é de 30%. Mas isso não é verdade. Eles não contam os que saem daqui e são presos com mais de 18 anos. Também favorável, apesar do sistema de ressocialização que entende ser falido. Então, gostaria de dizer aqui que são apenas informações, trago esse assunto apenas como título de informação. O segundo assunto que me inscrevi é sobre visão. Uma das preocupações que temos tido é com a visão. Tenho certeza que todos nós somos sabedores de como é difícil quem tem problemas para enxergar. Ano passado solicitamos informações à Secretaria de Saúde acerca da realização do mutirão de exames de vista aos munícipes. Recentemente, mantivemos contato com a senhora secretária Patrícia perguntando sobre esses exames. E até uma notícia interessante é que hoje à tarde ela nos informou que o mutirão acontecerá no próximo dia 3 de agosto e que serão atendidos aí 250 pacientes. É um motivo bastante interessante e bastante importante para todos nós. Entendemos que essa causa é mais do que nobre. E finalizando, está na nossa lei maior, está na nossa lei orgânica. E o que é? Harmonia. Deve haver harmonia entre os poderes. Legislativo, executivo e judiciário. Harmonia é o mesmo que inteligência, paz, entendimento e equilíbrio. O bom relacionamento entre os poderes vai levar a esse último, ou seja, ao equilíbrio entre eles, evitando problemas. A convivência, o ex-ministro da Justiça, Joaquim Barbosa, ele disse essa frase: a convivência harmônica entre os poderes são fatores essenciais ao fortalecimento da democracia. Tendo que a harmonia desses poderes, respeitada a independência, é a tranquilidade da governabilidade. É certo que divergências sempre ocorrerão, mas o bem comum está acima de tudo, acima de qualquer pretensão, seja ela política ou individual. Trago esse assunto para uma reflexão. Uma vez que a população não pode sofrer as consequências, não pode pagar o preço devido a problemas entre os componentes dos poderes. Entendo ser isso bastante importante e repito, apenas uma matéria para reflexão. Era isso que eu tinha. Concedo o maior prazer, uma parte a Vossa Excelência. Com a palavra, vereador Modesto Salviato. Gostaria de parabenizá-lo por esta matéria e dizer que aqui em Brotas está havendo harmonia, porque os projetos do prefeito, com raras exceções,
mesmo havendo as divergências, né, estão sendo todos aprovados. Né? Então, pelo menos a nível de Brotas, entendo que essa harmonia está havendo. É lógico que tem as divergências, as discussões, que é normal dentro de um princípio democrático. Nem tudo que aquilo que o prefeito acha que é bom, nós, vereadores, podemos entender que não seja. E é o que tem ocorrido. Mas 99,9% dos projetos estão sendo aprovados em benefício da população. Repito, é uma matéria para reflexão. Agradeço a compreensão, a tolerância de cada um dos senhores. Para uso da palavra, o vereador Eduardo Esteves, com o assunto Conselho do DAD. Boa noite, componentes da mesa, senhores vereadores, público presente, internautas e ouvinte das rádios FM e AM aqui de Brotas. O motivo da minha vinda à tribuna hoje foi que hoje à tarde, numa reunião no Paço Municipal, em conversa com o prefeito, deu uma notícia que me chamou muita atenção. Ao chegar em casa, comecei a pesquisar na internet o significado do DAD, né, que é um órgão do governo do Estado. Então, quero comunicar aos edis e também aos ouvintes que o governador Geraldo Alckmin nomeou o prefeito de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, do Barreto, como um dos 6 membros do COC, que é o Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhorias das Instâncias Turísticas do DAD, que é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias Turísticas. As instâncias turísticas do Estado de São Paulo têm um limite de recursos financeiros junto ao DAD, já previstos no orçamento do Estado, para investimentos em infraestrutura turística. Para o recurso ser liberado, o município Estância necessita apresentar o respectivo projeto da obra ao DAD. Os recursos podem ser aplicados nos projetos em si e nas respectivas obras. O Conselho de Orientação e Controle tem por finalidade básica planejar, supervisionar e controlar a distribuição e utilização dos recursos financeiros do Fundo de Melhoria das Instâncias vinculado ao DAD. Esse conselho ele é composto de 6 membros, sendo um da Secretaria Estadual de Planejamento, um da Secretaria Estadual da Fazenda, um da Secretaria Estadual de Turismo e 3 prefeitos de instâncias turísticas. A Precesp, Associação das Prefeituras e Instâncias do Estado de São Paulo, indica 6 nomes de prefeito ao governador, dos quais o governador nomeia 3 nomes. Os prefeitos nomeados foram das cidades de Brotas, Olambra e Olímpia, para um mandato de 2 anos. A nomeação se deu no Diário Oficial do dia 21 de maio de 2015, Poder Executivo, Seção 1ª. A presente nomeação de do Barreto para esse conselho indica o reconhecimento tanto da Precesp quanto do governador Alckmin pelo trabalho e credibilidade do prefeito de Brotas em prol do turismo e junto ao governo do Estado de São Paulo. Então, meu nome, o vereador Eduardo Esteves, eu quero aqui de público parabenizar o prefeito do Barreto por essa nomeação. E no meu entender, com certeza, Brotas estará mais fortalecida junto ao governo estadual. Boa noite a todos. O senhor me cede uma parte, por favor, senhor? Com certeza, pois não? Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Rodrigues. Eduardo, eu quero parabenizar você também por você vir com essa matéria na tribuna dessa casa, que é uma matéria muito importante para levar ao conhecimento da população brotense. E parabenizar também ao prefeito. Se esse convite foi estendido do governador até o nosso prefeito, nossa cidade, a população só tem a ganhar. Então, parabéns ao prefeito do Barreto. Isso prova que o trabalho que ele está sendo feito está sendo reconhecido até pelo governador do estado. O que me chamou a atenção, vereador, foi que uma cidade como Campos do Jordão, por exemplo, uma cidade conhecida no Brasil, no mundo, e não foi nomeada. Então, nos deixa feliz de Brotas ter esse reconhecimento aí do governador Geraldo Alckmin.
Mais uma vez, parabéns a você, termina essa matéria, ao prefeito do Barreto. Obrigado. Boa noite a todos. Falar o uso da palavra na tribuna, o vereador Bruno César, com os assuntos Avenida Rui Barbosa e matéria no jornal. Solicito ao vice-presidente que assuma a presidência da casa. Para uso da tribuna, o vereador Bruno César. Nobres vereadores, todo o público presente na noite de hoje, na nossa casa, é imenso prazer recebê-los aqui. A gente sabe, participando desse projeto, que eu tenho certeza que trará bons frutos para a nossa cidade em tempos futuros. Então agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, professores que acompanham os alunos. Para a gente é sempre uma satisfação. O primeiro assunto ao qual eu me inscrevi, a respeito da Avenida Rui Barbosa. A Avenida Rui Barbosa, no trecho, após, ao iniciar ali na Praça da Bela Vista, ela se encontra um pouco solto algumas pedras do asfalto quando foi feito, e passando pelo local até fiquei um pouco lá para averiguar se realmente condizia ao que foi passado para mim. Os carros, quando passam, acabam jogando algumas pedras nas calçadas e às vezes a pessoa está passando, acaba atingindo as pessoas. Então, não venho aqui fazer crítica, venho aqui solicitar, como já foi até colocado pelo vereador Modesto, do pessoal do meio ambiente. Tenho certeza que o pessoal da Secretaria de Obras também fará um excelente trabalho nesse sentido. Então, solicito aqui em público que seja feito um trabalho a respeito disso, ou refeito de alguma maneira, para que não venha a ocorrer isso, atingir uma criança, atingir um idoso, que eu acho que pode trazer muito mais danos aos munícipes, né? Eu vou estar lendo um breve, não é tão breve, comentário que eu realizei na última sexta-feira, na edição do jornal Ideias, dia 21 de maio. Antes eu gostaria de colocar que acho que como homem público, nós sabemos muito bem receber críticas. Inclusive eu estou aqui todo dia. Meu gabinete está aberto para receber qualquer um que venha criticar o trabalho e que faça a crítica construtiva e inteligente. Então, na última edição do jornal Ideias, dia 21 de maio de 2015, foi veiculada às folhas 3 uma matéria com o seguinte título: Vereador Bruno César Urbano Veronese faz indicação polêmica e Poder Executivo acata. Na matéria, que não foi assinada por ninguém, o que significa que foi de autoria e de responsabilidade do jornal citado, conforme o próprio edital do jornal. Faz menção à indicação número 13 de 2015, de minha autoria, solicitando que os proprietários de imóveis fossem efetivamente notificados e fiscalizados acerca do cumprimento da Lei Municipal 1070 de 1993, alterada pela Lei 2298 em 2009. Essas leis, senhores, ela foi elaborada por, na época, em 95, o prefeito Orlando Pereira Barreto Neto, que hoje também prefeito de nossa cidade, e depois, em 2009, foi alterada pelo prefeito, o senhor Antônio Benedito Sala. E elas versam sobre a obrigação dos munícipes, proprietários de imóveis, construírem muros e calçadas em seus terrenos, inclusive especificando prazos. Pois bem, o fato é que na matéria, de cunho totalmente político, política maldosa, politicagem, logo, nas primeiras linhas, diz: Poder Executivo foi obrigado a notificar todos os terrenos que não têm muro e calçada na cidade. Acontece que o Poder Executivo não foi obrigado a nada, senhores. Uma vez que uma indicação dos vereadores, todos aqui sabem, que não passa de uma sugestão ao Poder Executivo. Por outro lado, ficaria muito contente se o chefe do Executivo fosse obrigado a seguir nossas indicações, pois hoje na nossa cidade a grande maioria das indicações dessa Casa de Leis não são atendidas. Mas o que me chamou mais atenção, passo a relatar, provando os fatos a todos os interessados a política maldosa que vem sendo articulada obscuramente em nossa querida cidade. É de conhecimento de todos que o vereador tem obrigação de ouvir as reivindicações da população e levar ao conhecimento do Poder Executivo e depois disso fiscalizar suas ações. Pois bem,
é através de indicações que nós, vereadores, levamos ao conhecimento do Executivo as solicitações de munícipes e de líderes partidários. No dia 2 de fevereiro de 2015, recebi um documento protocolado na Secretaria da Câmara, o qual tem o documento aqui de tudo que eu estou falando, pela senhora Jamila Tavares Coimbra, requerendo que nós, autoridades, tomássemos providências sobre o cumprimento da lei que eu acabei de citar. Nós, como autoridades, temos o dever de levar ao conhecimento do Executivo as solicitações, seja através de indicações, requerimentos, ofícios e etc. Levando em conta a justificativa da munícipe, me atentei ao principal fato, que é, de acordo com a autora, abre aspas, a ausência de passeio para a população transitar com segurança é um risco eminente. Devido ao aumento de número de veículos no município e no horário de escolar, é notório que se encontrar várias crianças transitando na via pública. Fecha aspas. Com isso, senhores, elaborei uma indicação e encaminhei a mesma para o Executivo. Vejam bem, eu não fiz lei nenhuma. Eu indiquei que fosse cumprida a lei que já existe. O jornal citado, o prefeito, por sua vez, esse que tem o dever de analisar a viabilidade de aplicar ou não a sugestão, acatou e nos respondeu com ofício, que eu também tenho aqui, à disposição de qualquer um da população, dizendo que já havia sido tomadas as providências necessárias através do diretor de fiscalização por processo aberto na Prefeitura Municipal sob o número 1028 de 2015, também de autoria da senhora Jamila Tavares Coimbra. O jornal citado, por sua vez, diz ter percorrido as ruas da cidade e constatado, senhores, que famílias estão deixando de comprar alimentos para atender às exigências. Aqui vou ter que fazer um adendo. A toda família, qualquer um, que esteja deixando de comprar alimentos para construir muro, vem aqui conversar comigo. E meu gabinete, como já falei, está aberto, que eu vou dar a saída para isso. Porque a lei, quando ela é feita, ela é elaborada, ela é pensada. O que também não foi colocado pelo jornal. Porque na lei existe um prazo, o prazo pode ser prorrogado sem determinação de prazo. Então pode muito bem qualquer um se planejar e para que possa fazer. É enfático, quero dizer também, ainda o jornal, que o vereador não se ateve na questão social. Aí, sinceramente, eu chego a não acreditar na capacidade que se distorcem os fatos em algumas mídias locais. Acredito que pensar no social para o distinto jornal é deixar as crianças, idosos, todo o resto da população ter que andar desviando dos matos, dos buracos, do lixo que ficam nos passeios públicos, e para isso sendo obrigado a andar na rua, ainda correndo o risco de ser atropelado. E tem mais. Chega ao cúmulo, no discorrer da matéria, quando diz ser ações tomadas sem planejamento. Faltou planejamento de quem? O prefeito primeiro que fez a lei planejou e colocou o prazo, sendo prorrogado por quantas vezes fosse necessário, de acordo com as necessidades de cada um. O segundo prefeito, quando alterou a lei, também planejou, porque ele não mudou isso, deixou a lei do mesmo jeito, mudou outras coisas na lei. E o vereador, no caso, também planejei, porque ao invés de eu mandar e modificar a lei, tirando o prazo, eu apenas mandei uma indicação, que pode ser ou não acatada. Então eu gostaria também de deixar até claro para o jornal aberto que me solicita, porque lá ele fala que não houve, né, que teve um impacto negativo, que teria um impacto negativo essa indicação. Então eu deixo aberto também para que o jornal se manifeste, se quiser, falar qual é o efeito negativo da lei, de uma lei que já existe, uma lei que já existia desde 93. Então eu queria saber qual foi o impacto negativo. E eu entendo que o jornal, no caso, fez todo esse trâmite para parecer que é um jornal democrático, que está a favor da população, né? Eu queria entender outra coisa, ele publicou essa indicação minha. Eu queria saber por que as outras indicações minhas não foram publicadas. Eu vou ler algumas dos senhores e que não foram publicadas e também não foram atendidas. Cobertura das vielas do cemitério. Quando falece um ente querido, se está chovendo, esquece, não tem condições. Calçada no Jardim Modelo. Iluminação pública pertinente ao município, ainda friso isso,
lá no Largo do Cian. Iluminação do canteiro central da Avenida Lorival Gilberto da Silva Braga. Cobertura da Praça do Cian, que na época abrigava a Feira da Agricultura Familiar. Que também, quando chovia, não havia possibilidade de ter a feira. Corrimão nas praças públicas, porque os idosos, na hora que vão descer a escada, já vi inclusive aqui alguns caírem. Plano de saúde para os funcionários públicos e também da SAEB. E por aí vai, essas são algumas que eu tirei. Então, como ele não publicou isso, além do que, eu acho que eles se esqueceram de citar o mais importante, que é o conteúdo da lei que eu acabei de falar a todos e acabei de colocar, que é o prazo que tem para cada um de acordo com a necessidade. Será que ela foi analisada? Como eu disse no seu artigo 12, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, há essas colocações que eu fiz. Então eu acho que um jornal, ele tem como dever informar, mostrar a realidade, para que os leitores tirem as conclusões. Mas a parcialidade desse caso fez com que cometesse um grande erro. Manipulou a informação, deturpou o fato, para quê? Será que foi para tirar algum proveito político da situação? Gente, essa política já foi. Ninguém aguenta mais essa picuinha, essas brigas. As coisas têm que mudar um pouco. Nós temos que fazer políticas de ações. Fazer acontecer. E não ficar nessa briga que a população não aguenta mais escutar. E daí um simples fato, até para ilustrar. Acho que é de conhecimento de todos que há um grupo político na cidade denominado Tamo Junto. Que inclusive vários cargos de confiança da prefeitura são desse grupo. Grupo, segundo dicionários, número de pessoas ou coisas que formam um todo. União de pessoas que compartilham de ideias comuns. Pois bem, a liderança desse grupo é conduzida pelo Sr. Júnior Alcântara, intitulado por si mesmo, nas emissoras de rádio locais, como diretor de marketing do jornal, o que eu venho falar. Aí a senhorita Jamila Coimbra, que foi quem protocolou na secretaria da casa esse fato, ela faz parte desse grupo também. Já me comunicou, falou que não comunga da ideia do jornal no caso, que ela está no grupo, mas não comunga do mesmo fato. Já deixo claro que ela já entrou em contato também, mas faz parte do mesmo grupo, né? Então, é isso que eu queria saber. Eu queria saber se foi uma estratégia política. Então, gostaria que a população refletisse qual que foi a intenção dessa matéria. Bom, senhores, e eu gostaria de encerrar dando veracidades aos fatos, me colocando à disposição de qualquer munícipe que se sinta prejudicado, como eu falei, que está deixando de comprar comida para construir muro, eu me coloco à disposição, vem aqui que nós vamos conversar, e que eu vou indicar perfeitamente como deve agir para que seja prorrogado o prazo, para que se possa fazer um planejamento, tudo nas medidas necessárias que forem tomadas, eu estou à disposição para ajudar. Então eu lembro também, senhores, que eu não sou adepto a essa questão, esse bate-boca, não é o meu feitio, é que já é a segunda vez que a gente acaba sofrendo algum tipo de ataque. Então, por isso que eu estou aqui, para colocar a realidade sem distorção dos fatos à população. E aí a gente chega numa conclusão, existe uma lei. Se o vereador faz cumprir, ou então, no caso, uma munícipe, uma líder partidária, faz cumprir a lei, é errado. Se não cumpre, não fiscaliza o executivo, é errado também. Então, como é que vai funcionar a política daqui para frente? A gente vai fazer o quê? Qual que é o papel do vereador, então? Eu tenho mais 2 minutos. Gostaria de saber qual será o papel do vereador. Se faz, está errado. Se não faz, está errado também. Então, a gente fica nessa questão. E outra, se for o caso, quem tem que revogar essa lei se achar que não é devida é o prefeito. A prefeitura manda para nós e nós vamos analisar a questão de estar revogando essa lei. Inclusive, semana passada discutimos aqui a intenção até de prorrogar essa data, porque a princípio achávamos que era 90 dias só. Aí fomos atrás da lei e vimos que não é só 90 dias. Não vamos nem apresentar nada ao prefeito, porque na lei já diz que pode ser prorrogado, mais uma vez eu digo, por quanto tempo for necessário, mediante justificativa ao Poder Executivo. Senhores, eu agradeço, peço desculpa, talvez pelo tempo que eu tomei, mas a gente tem que expor os fatos, esse é meu dever como vereador. Apenas para dizer da minha solidariedade com o colega, porque alguns questionamentos que o senhor levantou, eu tinha até feito uns rascunhos,
né? E eu digo sempre que essa casa aqui, os vereadores, né, que nós temos autonomia de trabalhar, nós temos que preservar a autonomia dessa casa. E eu fico às vezes preocupado, porque com relação ao jornal, a gente já tem conhecimento de que às vezes, infelizmente, conforme o senhor colocou, são editadas algumas matérias, e não todas, né? E não todas. Então a gente fica às vezes se perguntando, como o senhor mesmo falou aí, né, qual é o intuito dessas matérias esporádicas. Então que se faça, sugestão que eu faço, né, não é obrigação nenhuma, que se coloque então o trabalho dos vereadores, assim como o Jornal Regional tem feito. Não sei se por questões políticas locais isso não é possível. E outra coisa, que semana passada, né, até no Uso da Tribuna, eu comentei sobre a gente fazer alguma coisa no sentido de ajudar essas pessoas, né? E como o senhor mesmo disse, a gente entende, quando a gente faz qualquer tipo de indicação, né, nós pedimos ao chefe executivo que faça um estudo se é ou não, né? Essa esgotou o prazo. Tá. Então que fique isso claro, que não fique só nas costas nossos dos vereadores, que esse estudo até das pessoas carentes seja feito na indicação, senhor presidente. Perfeitamente, agradeço a colocação de todos, uma boa noite a todos. Retorna à presidência dessa casa o vereador Bruno César. Mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, e antes de a gente adentrar a ordem do dia, eu queria solicitar que o nobre secretário, primeiro secretário, faça a leitura de um ofício que nós recebemos da Prefeitura, da Câmara Municipal de Américo Brasiliense. E gostaria então que ele fizesse a leitura para ver se nós nos juntaremos a essa moção de repúdio que está sendo feita pelas câmaras do Estado. E eu gostaria, como sempre, de uma maneira democrática, consultar o plenário a respeito disso. Moção número 021/2015. Autor: vereadores Roberto Rodrigues Job e Silas Fernandes Pinto. Súmula: moção de repúdio referente aos absurdos aumentos recentes nas contas de energia elétrica de todo o país. Considerando que, enquanto a população brasileira sofre com os absurdos aumentos recentes nas contas de energia elétrica, que praticamente duplicou o valor das tarifas nos últimos 3 meses, assistimos calados o noticiário informar que todas as operadoras do sistema elétrico continuam tendo um grande lucro, sendo que, em nosso estado, a CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz, divulgou um lucro líquido de 142 milhões apenas no primeiro trimestre deste ano. Ou seja, milhões de brasileiros são sacrificados com essas tarifas absurdas para beneficiar alguns poucos investidores. Considerando que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, sendo necessária a mobilização de toda a sociedade para reverter esse quadro, sendo que a Câmara Municipais, como representantes da população, tem a obrigação de repudiar tais aumentos. Diante do exposto e ouvido o douto plenário, dispensadas as demais formalidades, requeremos que seja registrado na ata dos trabalhos de hoje, moção de repúdio, que uma vez aprovada, seja encaminhada a todas as câmaras municipais do Estado, para que adotem semelhante postura, bem como a CPFL e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para que tomem ciência do descontentamento da população gerado por esses últimos aumentos das tarifas e que urgentemente revejam esses aumentos para reduzir as mesmas. Sala de sessões, Dr. Elias Leme da Costa, 18 de maio de 2015. Roberto Rodrigues Job, vereador, e Silas Fernando Pinto, vereador. Senhor presidente. Senhores, eu gostaria de consultar o plenário nesse sentido, se nós estarmos nos juntando a esse grupo, se todo o plenário concordar, está fazendo a moção e se juntando a esse grupo nesse manifesto de repúdio. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Sucena Bonifácio. Senhor presidente, novos vereadores, sou totalmente favorável a essa moção. Porque no momento de precisar da população para economizar, pedir, a população economizou. Só que agora, na sequência, veio com esse aumento abusivo
não só aqui em Brotas, como toda a população do Brasil. Então, sou totalmente favorável a essa moção. Com a palavra, o vereador Nisley Eduardo Esteves. Concordo plenamente com essa lamentável governo Dilma Rousseff. Prometeu uma coisa em sua campanha e hoje faz tudo ao contrário. Então está aí a prova desse reajuste absurdo da CPFL e espero que todos os vereadores concordem para que possamos também fazer parte dessa moção. Obrigado, boa noite. Se tiver algum vereador que seja contrário, que se manifeste. Senhor presidente, não que seja contrário ao assunto, mas não precisa ser moção para saber que a população é contrária ao aumento de energia, aumento de água que está tendo, da Sabesp também, entende? Isso aí já é lógico e isso aí não vai levar a nada. Isso aí normalmente um vereador de uma cidade, é uma politicagem, não uma política de boa fé que é feito. E eu não tenho costume de assinar documento feito por outra Câmara, esse é um posicionamento meu, mesmo porque a dona Dilma Promessinha também, né, ela sabe que ela prometeu e não cumpriu, e todo mundo sabe. Quem é que está contente com a conta de luz que chegou? Ninguém. Então, você acha que precisa fazer documento para isso? Mas se todos os vereadores concordarem, eu assino para não ser o do contra. Mas não resolve nada, não vai baixar, muito pelo contrário, vai aumentar mais. Perfeitamente. Então, fazendo a nossa parte, no caso, nós estaremos com a palavra o vereador Pedro Valdir Gordon. Senhor presidente, nobres vereadores, eu também não acredito que vamos ter êxito, essa documentação vai ter êxito. É claro, o descontentamento geral. E lembrar apenas que é um problema também de planejamento, visto que antes da eleição houve por parte da presidência, né, um desconto de até 18%, 20% numa hora que foi eleitoreira, com certeza. Se bem planejado, hoje nós não estaríamos acontecendo o que está acontecendo. E realmente nós podemos preparar, nós vamos ter mais aumento ainda para nossa tristeza. Bom, dessa forma estaremos elaborando, fazendo a nossa parte e que, quem sabe, pouco em pouco a gente chega lá. Outro recado que eu gostaria de deixar, no dia 29 de maio de 2015 estará acontecendo um seminário que nós recebemos a convite da UVESP, que são as alternativas de desenvolvimento, tendo o turismo como fator de desenvolvimento. Dia 29 de maio, na cidade de Itu, a Câmara está disponibilizando o carro para nós estarmos. Então, tem os senhores que tiverem interesse em estar participando, que deixem o nome na secretaria. Se houver mais que 4 interessados em participar, a gente faz um sorteio, tá ok? Todos avisados. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quórum legal, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 50, de 2015, de autoria do Executivo Municipal, o qual altera dispositivo da Lei Municipal 1297, de 29 de março de 95, e a alteração que dispõe sobre a criação do serviço de inspeção para os produtos de origem animal e da outras providências. Como já é a segunda votação do projeto, eu solicito a dispensa da leitura, se todos os vereadores concordarem. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei do Executivo Municipal número 50, 2015, por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação à emenda modificativa número 2 de 2015, de autoria do vereador Antônio Sucena Bonifácio, ao projeto de lei 107 de 2014, de autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a cessão de uso de veículos destinados ao transporte de passageiros. Processo 0414-2015. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Relator, vereador, senhor Cláudio Gonçalves. Membro, senhor Valdomiro Rodrigues Filho. O presidente da comissão, Nisley Eduardo Esteves. Parecer do relator. A Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação da Câmara procede à análise da emenda modificativa ao projeto de lei número 107 de 2014, de autoria de membro desta Casa, que altera a redação do inciso 1 do artigo 2º. Altera a redação do artigo 3º do referido projeto, que dispõe sobre a cessão de uso de veículos destinados ao transporte de passageiros e da outras providências. Objetiva, o autor diminuir o prazo para a comunicação das viagens e isentar as entidades esportivas do recolhimento das despesas do transporte.
em que pese o argumento da obrigatoriedade do município em fomentar o esporte, amparado pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal. Entendemos que a medida não pode prosperar por ferir princípio constitucional consistente na irrenunciabilidade da receita por parte do município. Desta forma, somos contrários à proposta, impedindo seu seguimento à deliberação do plenário. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 14 de abril de 2015. Nildes Eduardo Esteves, presidente, Cláudio Gonçalves, relator, e Valdomiro Rodrigues Filho, membro. Coloco o parecer em discussão. Presidente, Com a palavra, vereador Modesto Oviato. eu gostaria se algum membro da comissão pudesse me esclarecer, porque para mim não ficou claro. Nós temos duas situações. A primeira delas é a respeito da diminuição de 30 para 15 dias. E a outra para a isenção das entidades esportivas. O parecer, ele fala que as entidades esportivas haveria a renúncia de receita, que seria isso. Ali está claro, mas quanto à diminuição do prazo, não está claro, não foi falado no parecer. Então entendo que esse parecer está falho. Motivo pelo qual, se alguém dos senhores puder me esclarecer. Com a palavra, vereador Nildes Eduardo Esteves, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Bom, eu como presidente da Comissão de Justiça e Redação, esse projeto do Sucena, da emenda, nós chegamos à conclusão, né, porque com a assessoria jurídica, que está junto as duas indicações, tanto os valores quanto o prazo, né? Então nós demos esse parecer conscientemente, né? Vou votar favorável a esse parecer e essa é a explicação que eu dou ao senhor Modesto Oviato, que a partir do momento que foi colocada a emenda, no ler o projeto, já estava os dois itens, entendeu? Agora, também nada pode ser discutido e chegarmos a uma conclusão e votar em destaque, né? Então, no meu ponto de vista, foi dado para quanto à primeira parte, eu concordo com o senhor, mas pode ler aí. Na leitura do parecer sendo contrário, não cita dos 30 para 15 dias. Então, fala sim dos valores financeiros. Nós fizemos o parecer com o nosso auxílio do Departamento Jurídico desta casa também. Sim, a gente, então, tudo que faz aqui, tá. Né? A gente tem um apoio jurídico. Então não há o esclarecimento da dúvida. Não há esclarecimento da dúvida. O próprio relator, por entender que, na opinião dele, ele seguiu orientação jurídica. Não, inclusive, não estava dividido. Das mesmas formas que estavam os dois questionamentos, nós votamos no parecer dos dois direto. Não foi dividido um e o outro, entendeu? Então essa foi a conclusão da comissão. Bom, dessa forma nós estamos justamente aqui para discutir o parecer. Então a palavra para a discussão continua aberta. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Sucena Bonifácio. Como eu sou o responsável pela emenda, né, que é essa discussão que já é antiga, desde o ano passado, e seria um absurdo que o professor Sucena, talvez, não digo um dos maiores, mas defensor intransigente do esporte, não só como educação, não só esporte comunitário, que nesse momento, como vereador, votasse a favor de uma lei que vai prejudicar. Para discutirmos o parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação sobre a emenda modificativa que apresentei, é necessário nos reportarmos ao projeto que foi apresentado pelo Poder Executivo, que dispõe sobre a cessão de uso de veículos destinados ao transporte dos passageiros, como já foi dito aqui. O projeto diz em seu artigo 2º, item 1, que as entidades deverão apresentar planejamento das viagens com até 30 dias de antecedência à sua realização, com descrição sumária da real necessidade de cada uma delas. Na minha emenda, eu apresentei uma modificação de 30 dias para 15 dias, em virtude das dificuldades que as entidades teriam em apresentar com tanta antecedência a sua programação, principalmente em relação ao jogo das equipes esportivas de nossa cidade. Em seu artigo 3º, o projeto diz: para a seção de que trata a presente lei, ainda as entidades e ou associações esportivas deverão recolher previamente aos cofres públicos o valor integral, correspondente ao combustível
e arcarem com o pagamento de pedágios, diretamente nas respectivas praças instaladas nas rodovias. Na emenda que apresentei, eu excetuo as entidades esportivas do pagamento dessas taxas, visto que as mesmas não teriam condições de arcar com essas despesas, já que não têm receita própria. Por outro lado, esta emenda não causa nenhum prejuízo às outras entidades se o projeto for aprovado, como já tem um vereador disse aqui. A justificativa da comissão de que a emenda não pode prosperar e ser analisada por esse plenário por ferir princípio constitucional consistente na renúncia de receita não procede, porque em momento algum ela está renunciando receita. Ela está amparada nos artigos 154 da Lei Orgânica do Município e do artigo 217 da Constituição Federal, que diz que é dever do município fomentar os esportes, de modo a assegurar a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do esporte educacional e do esporte comunitário. Nós, vereadores, votamos no orçamento municipal para este ano de 2015 uma verba de R$ 876.477. Então está no orçamento, portanto, cabe ao senhor secretário de esportes o uso dessa verba da melhor maneira que ele colocar. Ele pode atender ou não atender. Por isso, ele é o secretário de esporte e ele sabe as prioridades. Por isso que ele sabe e deve saber onde é direcionado o dinheiro para que o trabalho do esporte na cidade seja bem atendido. Portanto, senhores vereadores, eu não tenho a mínima dúvida, eu sou contrário a esse parecer. Muito obrigado. Adiantando o meu voto. Parecer continua a discussão. Não tem mais discussão. Eu coloco em única votação. Quem estiver de acordo, a manutenção do parecer, que se manifeste. Eu voto favorável ao parecer. Eu, vereador Luiz da Vela, também voto favorável ao parecer. Contrário ao parecer. Para deixar bem claro. Favorável ao parecer. Favorável ao parecer, senhor presidente. Favorável, senhor presidente. Favorável ao parecer. Eu também voto contrário ao parecer. Não, 6. Feito. Declaro rejeitado declaro a manutenção do parecer favorável por 6 votos. Então, o parecer continua e o projeto, consequentemente, vai a arquivo. Senhor presidente, é questão de ordem. Com a palavra, vereador Modécio Alviato. Não, o projeto não pode ir para apenas a emenda. A emenda, não. Desculpa, perdoe. O projeto não. O parecer. Não, senhores. Não, senhores. Se o parecer, nesse caso, o parecer sendo, foram 6 favoráveis, a manutenção vai continuar o parecer. Com licença. Tá, exatamente. O parecer foi mantido. Então, mantido o parecer, tem 2 comissões que deram parecer contrários. O projeto vai, a emenda vai a arquivo. A emenda, não o projeto. O projeto voltará. Você falou o projeto. Perdoe, a emenda número 2 de 2015 ao projeto 107 de 2014 vai a arquivo. Senhor presidente, só por favor me confirmar os que foram favoráveis, no caso, ao parecer. Vereadora Zeca Trevisan. Zeca. Vereador Eduardo Esteves. Eduardo. Vereador Luiz da Vela. Luiz. Vereador Frederige. Vereador Valdomiro Rodrigues Filho. Mirinho. E vereador Cláudio Gonçalves. Claudinho. Senhor presidente, com a palavra, uma questão de ordem. Apenas, é claro, nós temos que respeitar a decisão do plenário. Pediria, porque tem esse vereador a intenção
Não gostaria de ver convocado para ser votado ainda hoje, apesar de estar tramitando ao longo tempo, que cabe ainda e tenho disposição, tenho certeza que tem mais vereador que também tem. Pelo menos quanto à redução do tempo de 30 para 15 dias, apresentar uma emenda no futuro. Perfeitamente. Aí então, eu gostaria de não ver colocado, pediria até antecipando a qualquer colocação, de votarmos nessa oportunidade, já sabemos que está atrasado, mas podemos votar numa próxima, tanto em primeira quanto em segunda, para não atrasar ainda mais. Perfeitamente, ó. Esse como foi dito, a emenda foi arquivada e a semana que vem, caso não haja emendas até a quinta-feira, o projeto de lei vai à votação. O projeto já faz 6 meses que está na casa, ele vai para a votação. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Andisley Eduardo Esteves. Eu gostaria de aproveitar esse momento, já que estamos discutindo isso aqui, já sugerir aos novos colegas de fazer essa emenda para a próxima sessão, do prazo de prorrogar de 30 para trazer para 15 dias, pronto. Sem problema algum. Perfeitamente, é o que o vereador colocou. Você concorda? Então pronto, tá ok? Então está definido. Então está definido que vai ser feita uma emenda, só que ó, eu quero lembrar os nobres vereadores, que geralmente depois pede vista, o projeto fica parado aí. Se não houver emenda até quinta-feira, o projeto vai para a pauta sem emenda. Não, então já fica convocado o Departamento Jurídico com a autorização do senhor como presidente desta casa, já para fazer essa emenda e amanhã mesmo nós passamos aqui e assinamos essa emenda, não tem problema algum. Perfeitamente. Com a palavra o vereador Valdomiro Rodrigues Filho. Eu acho que eu, vereador Valdomiro, venho lutando muito com esse projeto. Nós sabemos que o Executivo mandou esse projeto para casa. Ele estava derrubando a quilometragem, abaixando para 150 quilômetros. Eu lutei com ele, Esse projeto veio para casa. Eu estou no 2º mandato, estou indo para o 7º ano como vereador. Um projeto nunca ficou parado nessa casa igual está esse projeto. E garanto para vocês, as entidades, lógico que as entidades da prefeitura, quando pede o ônibus, a prefeitura vem e doa. Inclusive, o professor Sucena fez um requerimento e veio as entidades. As entidades que procuram a prefeitura hoje, elas são barradas por causa que esse projeto está parado nessa casa faz muito tempo. E volto a falar, nunca um projeto ficou parado nessa casa igual está. Vamos fazer emenda, se tiver emenda a fazer, já votar em primeira e segunda votação para que as entidades venham a ser beneficiadas por esse projeto. Obrigado, presidente. Senhor presidente, só uma coisa que eu me recordei agora. Com a palavra, vereador Eduardo Esteves. Eu faz 2 anos e 6 meses que eu estou como vereador desta casa. Lamentavelmente, por culpa de mandatos anteriores, do meu ponto de vista, se eu estiver errado, vocês me corrigem, pela primeira vez, um parecer de uma comissão vai para votação em plenário. Eu nunca tinha visto isso. Por falha da lei orgânica ou no regimento interno. O regimento interno fala uma coisa, a lei orgânica fala outra. Isso é um absurdo. Então, já que causou esse problema aqui, já fica aqui convocado, senhor presidente, para que resolva esse problema. Não pode acontecer de novo. Só vamos com calma que o senhor não convoca. O senhor pode sugerir a presidente. Se a comissão não tiver essa liberdade, então outros membros assumem. A gente tiver a liberdade para assumir uma comissão, que eu me recordo quando o senhor foi eleito presidente, ninguém quis assumir, que é um abacaxi tão grande, que ninguém quis assumir. E nós que assumimos para colaborar com a Câmara, nós assumimos, damos o parecer, agora vou votar, se o parecer é contrário ou favorável. Desculpe, estou no desabafo, porque eu particularmente não concordo. Certo? Essa é a minha sugestão. Perfeitamente. Nós seguimos só o regimento interno, no caso dessa Casa de Leis. Foi isso que foi feito. O recurso foi entrado, foi tudo dentro do trâmite legal, deixando isso bem claro. Realmente concordo com Vossa Excelência no que diz que há divergência entre regimento interno e lei orgânica. Essas já estão programadas para até o final do ano serem sanadas. Nas outras administrações não foi feito. Nós vamos fazer várias modificações, tanto no regimento quanto na lei orgânica. Com a palavra, o vereador Antônio José Bonifácio. Então, com licença. Já que continue a discussão, eu gostaria, no caso de primeiro lembrar que esta casa, justamente, as pessoas foram escolhidas para debater os assuntos. Esta casa, as pessoas não foram escolhidas para fazer aquilo que determinada pessoa quer. Esta casa, as pessoas foram escolhidas para, com o livre-arbítrio, poderem verificar o que é melhor para a cidade. Por isso que nós temos que respeitar. Por isso que eu tenho que respeitar, no caso, a votação, que foi de 6-5, por isso perguntei o nome das pessoas aqui, dos vereadores. Mas não se pode nunca fazer como nobre vereador, pressa. Aí vocês vão se lembrar, e eu não me esqueço disso,
quando no ano passado foi apresentado aqui o IPTU, e que nós votamos e prejudicamos muitas pessoas, foi votado à pressa. Então eu fico tranquilo, no vereador Mirim, de todas as vezes que qualquer projeto desse para essa casa para ser discutido, mas que se discuta. E eu posso citar aqui pelo menos 5 vereadores que discutem. Não sei se todos discutem. E eu gostaria que esses vereadores colocassem, me trouxessem a lei. Tragam aqui nesse plenário, mostrem para mim. Façam isso como deve ser feito. Converse com o vereador antes, se for possível, e mostrem então aqui a lei. Que há a chamada renúncia de receita. Se vocês trouxessem isso antes, eu nem apresentaria emenda. O que eu estou dizendo para vocês, e fui verificar isso, conversar inclusive com o advogado, que não há. Por isso mostrei. O que adianta o argumento, se já a maioria é contra? Então não há necessidade do argumento. Por que o professor Sucena questiona, vai para casa, luta, lê? Não adianta. Aqui eu vou ser, quando eu digo eu, vamos ser sendo vencido, porque, veja bem, essa preocupação de ganhar e perder, nós não ganhamos, perdemos. Aqui nós temos que me preocupar muito de não votarmos errado. Essa colocação que eu tenho feito, que eu cheguei nessa casa, eu tenho que respeitar, nós somos em 11. Eu já falei isso quando eu assumi o mandato. Por isso é democracia. Então eu fiz muito tranquilo, o tempo que demorou, se houver necessidade que depois que transforme lei, não adianta reclamar. Lei, como o nosso vereador Modesto, que é militar, fala, cumpra-se. Então, antes de transformar em lei, vocês estão verificando, achando que está beneficiando as entidades, o vereador Modesto passou os valores que vão ser cobrados aqui, olha. Então, veja bem, será que vocês, vereadores, estão lendo? Será que vocês, vereadores, estão discutindo? Isso eu me proponho a fazer, gente. É lógico que às vezes já aconteceu até aqui nessa casa, aconteceu inclusive na reunião de sexta-feira, eu acabo me exaltando, porque, veja bem, eu fico indignado com essa falta de diálogo. Eu não consigo aceitar a imposição para cima de mim, eu não impunho nada para ninguém, eu exponho, às vezes até alterado, mas nunca relei a mão em ninguém. O alterar a voz. Professores que estão aqui, muitas vezes nós temos que chegar e bater porque o aluno não tem. Isso é questão de professor, gente. Desculpe, talvez seja um vício. Mas a minha indignação, a minha preocupação é que se vote errado. Eu não quero me arrepender pelo meu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, senhores, Só um esclarecimento final, senhor presidente. Eu vou dar a palavra mais para o vereador Pedro Valdir Gorlon, que eu acho que esse assunto já está se esgotando. Já vou até antecipar uma coisa, até o nobre vereador professor Sena colocou, mas é que tem uma outra questão que tem que ser levada em conta, que é o seguinte, esse projeto já está na casa e a casa tem prazo para o projeto. Então foram pedidos de vistas, pedido de 3 vistas, ofícios, foi esse o único problema que houve. Então, como chefe do Poder Legislativo, eu tenho o dever de colocar esse projeto à votação. Tá? Só quero que vossas excelências entendam isso. Com a palavra, vereador Pedro Valdir Gorlon. Senhor presidente, novos vereadores, a hora que eu solicitei a palavra, eu disse que tinha conhecimento de que está atrasada a votação. Mas só fiz porque, justamente para que mais essa semana, para dar tempo de fazer uma emenda, que ela vem fazer o quê? Ela vem ajudar todos. Porque uma coisa é você pedir 30 dias para você ser atendido, ou outra você conseguir com 15. Quer dizer, nós entendemos que o prazo, e houve, me parece, até concordância de todos os pares dessa casa. Não é? Então é só por isso, apenas, não é para jogar isso para frente por simplesmente não. Perfeitamente. Muito obrigado pela contribuição. Então fica dessa forma, nós vamos realizar então as emendas necessárias durante essa semana, porque esse projeto precisa ser votado. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Não há inscritos, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o uso da tribuna livre. Eu convido os vereadores Luiz Carlos Rodrigues da Silva e vereador Modesto Salviato Filho para receberem o representante dos alunos do ensino médio do Colégio Construindo, Pedro Emanuel Lourenço Signori, para adentrar ao plenário e fazer a sua apresentação sobre o projeto que dispõe sobre a reativação de aulas de música e teatro no Centro Cultural e integração de projetos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Assistência Social. Primeiramente, nobre amigo Pedro, é um grande prazer para nós recebê-lo utilizando a nossa tribuna. O senhor fique à vontade, nós vamos nem contar o tempo, tendo em vista que são um trabalho esporádico que está sendo feito pela Câmara. E daí no final, se você aceitar os vereadores, se fizerem algum questionamento, a gente estaria fazendo. Com a palavra, o Pedro, pegar o sobrenome, Pedro Emanuel Lourenço Signori.
Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores componentes da Igreja de Poder. Gostaria de agradecer a presença de todos, dos meus colegas de sala, por todo o trabalho que já por trás desse projeto e vamos lá. Primeiramente, o Colégio Construindo agradece essa oportunidade e ressalta que a iniciativa desta Casa de Leis de criar espaço para que os jovens possam, de alguma forma, colaborar para o bem de nossa comunidade, com toda certeza, reflete o verdadeiro espírito da democracia, além de contribuir de forma valorosa na formação de bons cidadãos. O projeto de lei que pretendemos apresentar às vossas excelências tem por objetivo o fomento das atividades culturais de nossa cidade como forma de integração socioeducativa. Proposta. O projeto de lei do Legislativo dispondo sobre a implantação de projetos culturais do município da Estância Turística de Brotas. Prezados vereadores, toda pessoa tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de fazer parte do progresso científico e de seus benefícios, conforme disposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O projeto que ora se apresenta a vossas excelências busca a implantação de projetos culturais e de integração em nosso município, objetivando assegurar às nossas crianças e adolescentes a participação da vida cultural de nossa comunidade. Assim, através da Escola Municipal de Música João Paulo e Daniel e do Grupo de Artes Cênicas Traquinas em Cena, e utilizando-se dos espaços públicos destinados à cultura, notadamente o Centro Cultural, será possível oferecer diversas atividades e cursos, como de música, de artes cênicas, de artes plásticas, de fotografia, desenho, comunicação e de recreação. Os projetos culturais que serão colocados à disposição de nossas crianças e adolescentes certamente virão, em muito, acrescer aos programas já realizados pela Prefeitura Municipal, como destaca o projeto Educação e Espaço Amigo. Isto porque serão mais uma opção colocada à formação dos alunos por eles assistidos. Desta forma, acreditamos que a iniciativa, ora estampada no presente projeto de lei, além de inserir nossas crianças e adolescentes no cenário cultural e esportivo de nossa cidade, desempenhará importante função social, visto que certamente contribuirá para a diminuição do tempo de ociosidade, evitando que fiquem nas ruas à mercê de perigos, marginalização e das drogas. Finalmente, podemos ainda destacar que com a execução destes projetos culturais estará sendo dado às nossas crianças e adolescentes a possibilidade de sua diversificação curricular, de melhor visão sobre os acontecimentos do mundo, o despertar de suas capacidades intelectual e, quiçá, servir de incentivo a uma formação profissional. Temos certeza que este também é o desejo dos nobres pares que compõem esta Casa de Leis, pelo que rogamos seja esse projeto aprovado. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 25 de maio de 2015. Colégio Construindo, Parlamento Jovem. Disponho aos vereadores que quiserem fazer algum comentário a respeito, com o consentimento do jovem Pedro. Com a palavra o vereador Pedro Valdir Gordon. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes. Não trata de um questionamento, senhor presidente. Às vezes a gente fica triste, mas às vezes a gente alegra ao mesmo tempo. Né? Eu quero aqui aproveitar para cumprimentar o aluno Pedro, ele que é músico, né, saxofonista, dos bons, e também cumprimento aqui a Escola Construindo, que como as outras escolas que aqui estiveram, também trazem matérias interessantes para análise e para o debate, como a reativação de aulas de música, teatro, integração de projetos, secretária de Cultura e Esporte Social. Alguns assuntos, Pedro e ouvintes, têm sido discutidos por esta casa. O esporte, por exemplo, é rara a sessão que nós não temos debates, né? Projeto de educação também aqui, quase que todas as sessões. Quanto à escola de música, e quero aqui fazer uma colocação, a Escola de Música João Paulo e Daniel, deixar claro que sempre me preocupou, fiz um requerimento no passado, em maio de 2013, solicitando informações ao Executivo
inclusive o motivo da paralisação da escola e também a previsão de reabertura. E nós pedimos a retomada do projeto por saber da sua importância, tanto para os jovens como para toda a nossa sociedade. E ele vem de encontro com a proposta que nós acabamos de receber, né? Aqui no artigo 2º da proposta, os projetos culturais de integração a serem desenvolvidos deverão ter como objetivo ressaltar o talento artístico e seus participantes serão ministrados pela Escola Municipal de Música João Paulo e Daniel e pelo Grupo de Artes Cênicas Traquinas em Cena. Eu vou ficar com esse artigo, o artigo 2º, parágrafo único, apenas e o inciso 1º, o curso de música, né? Não é segredo para ninguém que a música é tão importante que ela é utilizada até para o tratamento de muitas doenças, inclusive a depressão. A música é responsável por estimular o cérebro, leva ao relaxamento. É utilizada no tratamento de pessoas nervosas, isso está comprovado, né? Tem o poder de acalmar, leva à união entre as pessoas, leva à ocupação, uma das preocupações desse projeto, importantíssimo. Importante também para o dia a dia, para a profissão, inclusive do músico. E lembrando que a mãe conversa com o bebê ainda no ventre. Então veja só através do que da música. Mas a volta da escola, ela tem que acontecer. Eu quero aqui, não só isso, como o projeto no todo. E eu finalizo aqui mais uma vez cumprimentando os alunos, a escola, diretores, professores, funcionários. E aproveito aqui parte do ofício tão bem elaborado por esse parlamento, que ele diz aqui num trecho, isso visto agora, né, ainda há pouco, ele diz o seguinte: além de inserir nossas crianças e adolescentes no cenário cultural e esportivo de nossa cidade, desempenhará importante função social, né? Visto que certamente contribuirá para a diminuição do tempo da ociosidade, como o jovem Pedro leu ainda há pouco na nossa tribuna. Então, eu digo que às vezes a gente fica triste com alguma matéria, mas às vezes a gente fica alegre. E confesso que tenho não ficado surpreso, porque sei da capacidade dos nossos alunos, dos nossos professores, mas e da vontade de cada um. E para nossa alegria, nós temos acompanhado todas as escolas e elas têm trazido trabalho à altura daquilo que a gente espera no dia a dia de cada uma. Era isso as minhas considerações. Senhor, com a palavra, vereador Antônio Justina Bonifácio. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os jovens da Escola Francisco, cumprimentar mais uma vez os jovens e as professoras. Estou vendo, a gente já viu a professora Cira também está ali presente. A idade, né, Cira, ficando velho, enxerga muito de longe, a gente fica meio na dúvida. Mas, como o novo vereador Valdir já disse, aí sim passa a ser um momento de alegria. Desde que o vereador Bruno conversou conosco a respeito desse projeto, e nós tivemos a oportunidade de estar nas 3 escolas, estaremos também, se nós formos convidados na escola construindo, nós verificamos que aí é o caminho. Por que é o caminho? Quando eu assumi como vereador, a minha preocupação era o que eu posso fazer para ajudar a minha comunidade de Brotas. Então, projetos. O primeiro projeto que eu pensei, verifiquei, elaborei, trouxe e não pude fazer, é aquele que dizia de destinar 2% da nossa arrecadação no município voltada para Brotas. Foi o primeiro. Falei, daqui se eu fizer esse, eu posso depois me aposentar, que eu estou contente. O que eu posso fazer como professor para ajudar a educação? Uma das coisas que eu faço é brigar. Eu sou sendo brigar, eu sou. Porque, veja bem, a vida me ensinou lá atrás, que se eu não brigar por aquilo que eu acredito, eu sou um homem morto. E eu continuo brigando. Às vezes exaltado, mas nesse momento muito contente que eu vejo esse projeto que vocês apresentaram,
Esse sim é um projeto que pode ser apresentado e a gente ficar contente. Porque eu tenho dito a respeito de leis, que tem que fazer leis, tem que fazer leis, tem que fazer lei coisa nenhuma. Nós temos de revogar nossas leis, que temos leis demais nesse país. Nós temos que fazer cumprir as leis bem feitas que foram feitas. Então eu quero cumprimentar aqui mais uma vez, reforçar como professor, eu me sinto professor ainda, não consigo tirar esse casco de professor. Às vezes, né, e a minha mulher, dona Raquel, que por ser feminina, né, e as mulheres têm esse lado, né, de manter a paz, de manter a calma, e os homens são brigões. Está aqui o nobre vereador Modesto, vive brigando. Nós, homens, temos esse lado de querer levar, às vezes, no grito. E ela me pediu, tenha calma, mantenha calma, passe apenas a sua colocação, o seu ponto de vista. E foi o que eu fiz. E foi o que eu tenho feito aqui. Então eu fico, nesse final de sessão, muito agradecido, principalmente, porque vocês jovens, vocês Escola Construir, mostraram mais uma vez que sim, através da educação, nós temos condições de mudar esse Brasil. Através da educação, sim, nós também poderemos mudar, que é muito mais fácil a nossa cidade de Brotas, que é tão pequenininha. Porque depois que se os problemas crescerem e vão crescer, não tem mais solução. Então, a Escola Construindo, a todos vocês, jovens, muito obrigado. Estarei, sim, se formos convidados, presente na Escola Construindo. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Rodrigues da Silva. Bom, o jovem Pedro aí, né, Pedro? Queria parabenizar vocês todos por essa iniciativa. E dizer, né, uma coisa, né? Pessoas nascem com o dom, né, de ser um músico, né? E confesso aqui que eu não nasci com esse dom de ser músico, né? Tentei aprender a tocar violão e não consegui. E isso é muito bom, que as pessoas que nascem com esse dom, eles têm essa facilidade, né? E ensinar, né, as pessoas que têm a vontade de aprender isso, né? Então, parabéns, né? E pode contar comigo com esse projeto aqui nessa casa, que depender desse nobre vereador, desse colega aqui dessa casa, com certeza, acho que todos os parentes dessa casa, acho que vão abraçar isso com o maior carinho. Mais uma vez, parabéns a todos. Bom, Pedro, obrigado. Com a palavra, o vereador Ensley Eduardo Esteves. Bom, Pedro, meu nome é Eduardo, queria parabenizar você, seus colegas, né, de classe que desenvolveram junto esse projeto, direção da Escola Construindo. E um projeto maravilhoso. A cultura, ela faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento aos jovens, né, da escola como você, seu crescimento cultural. Estou lendo aí o projeto maravilhoso, e pode ter certeza, você terá total apoio aqui na Câmara Municipal de Brotas, viu? Parabéns pelo projeto. Com a palavra, o vereador Modesto Salviato Filho. Senhor presidente, nobre aluno, pessoal da Escola Construindo, eu adoro música, mas eu desafino até para balançar o chaveiro. Né? Mas eu entendo que a escola de música é muito importante e vou dar exemplo, porque tudo isso, assim que implantado, vai ser a médio e longo prazo. Exemplo disso, nós temos aqui o professor Suceno Macalé, que sempre trabalhar com a escolinha de futebol. E há muitos anos, já produziu Dama, produziu o Xandinho, o Denis, que está no São Paulo, o Natan, mas quem, Macalé? O Pablo, até aquela menina que está na seleção brasileira, a Jéssica, né? Isso tudo foi plantado, não se consegue do dia para a noite. E pode ter certeza que todos eles, se não houvesse a escolinha de futebol, ou do 3 de Maio, ou do CAB, ou do Clube de Campo, ou da prefeitura que tinha, não chegariam onde chegaram. Então, uma escolinha de música é muito importante. Pena que já tinha e terminou. Nós tínhamos aqui, eu senti orgulho da banda de Brotas. Lembra que participava dos concursos, vinha com terceiro, segundo lugar, para nós era muito importante. Entendo sim que deva ser reativado, para lá na frente nós colhermos frutos de não só o cantor Daniel, mas muito mais gente aí a nível, tem o Bertocco também, né? O próprio Toledinho, enfim, outros apareçam com o dom que tem entre eles, porque eu desafino em tudo. Pois bem, senhores. Então, Pedro,
Agora, os próximos procedimentos, nós temos por enquanto 4 projetos, agora provavelmente estaremos fazendo também esse trabalho com a escola SESI e vamos estar com 5 projetos no final. Esses projetos serão debatidos posteriormente com todos os vereadores e desses nós estaremos fazendo sim as indicações. E como foi colocado aqui a escola de música, também não podemos deixar de citar a escolinha também de teatro, a Traquinas em Cena, que há muito tempo atrás também fazia um trabalho muito legal na nossa cidade, porque o teatro também é uma das formas de educação mais eficazes também, bem como a música. Então nós estaremos analisando com carinho esse projeto da escola Construindo, bem como das outras escolas. E no final, a hora que nós formos fazer o Parlamento Jovem, formar o Parlamento Jovem, onde nós temos o intuito, né? A gente pode trabalhar e pode mudar, mas é de eleger realmente 11 jovens das escolas, para que sejam parte integrante do Parlamento Mirim, que acompanharão cada um vereador. Então é um trabalho, logicamente, como colocado pelo vereador a longo prazo, mas nós agradecemos imensamente a presença, o tempo disponibilizado para elaborar o projeto, a toda a escola, a professora Águia, a todos os professores que estão aqui presentes, que para a gente isso está sendo satisfatório mesmo. Nós não imaginávamos a dimensão que tomaria esse projeto. E eu tenho certeza que dessa forma, quem sabe daqui para frente, como eu coloquei até para o jovem Pedro que chegou, para o pai dele, quem sabe não é o vereador, a oratória ele já tem, já é um ótimo orador. Então quem sabe nós não vamos conseguir aí vereadores, porque essa é a intenção desse projeto, não só de vereadores, mas políticos, com P maiúsculo, gente séria, gente transparente, que é isso que nós precisamos e que nós estamos tentando fazer aqui na nossa casa, que hoje é uma casa de leis dessa forma. Senhor presidente. A palavra vereador Cláudio Gonçalves. Só e vamos mais longe, o Pedro, parabéns, Pedro. Pedro que fez parte da escolinha de futebol, além de um ótimo músico, é um bom goleiro, né? Pode voltar que está precisando lá, Pedro. Difícil achar um goleiro. E lembrando também que na formação dessa escola de música, nós temos ótimos professores em Brotas, né? Sim. Muitos bons professores mesmo, que poderiam fazer parte desse projeto. É só para lembrar que além de empregar, né, esses professores também, eu tenho certeza que vai estar em boas mãos, né? Dá para citar vários professores aí que eu tenho certeza que tem toda a cancha aí para fazer parte desse projeto. Parabéns, Pedro. Obrigado. Então, senhores, e é lógico até para complementar tudo isso que nós estamos falando, Pedro, que você entenda, seu pai sabe demais sobre isso. Então, é o seguinte, nós no Legislativo, às vezes não podemos apresentar projetos os quais vão aumentar o orçamento da Prefeitura, a LDO, a Lei das Diretrizes. Então nós podemos sim trabalhar no sentido de fazer indicações desse projeto, que é isso que nós queremos fazer no encerramento, que um projeto tentando da melhor forma pegar um pouco de cada de tudo que foi colocado por todas as escolas, e pode ter certeza que o empenho de todos os vereadores será feito. Só deixo isso claro, porque às vezes lá na frente eu falo assim, mas fez tudo aquilo e não deu em nada. E não é isso, às vezes nós não temos alçada para tal. Então eu deixo claro que o empenho de todos esses vereadores será dispensado em cima disso. E nós agradecemos mais uma vez pela presença. Eu convido o vereador Luiz Carlos Rodrigues e Modesto Alviato para acompanhar essa ida. É lógico que se você quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Muito obrigado a todos novamente pelo apoio de cada vereador, cada palavra. E dizer que torcer para que dê tudo certo. Muito obrigado. Sendo assim, senhores, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária da Casa será em 1º de junho, às 19 horas. Uma boa noite a todos. Lembrando também aos novos vereadores que nós vamos estar entrando em contato agora com a direção da Escola Construindo. Eu estarei passando a cada um o horário que nós estaremos fazendo a nossa visita à escola. Ok? Uma boa noite.